Olá, bom dia a todos, bom dia a todas que nos assistem, nos ouvem nesta manhã. Nesta manhã, aqui em São Paulo, pelo menos, uma manhã nublada, chuvosa, excelente para a gente ficar em casa curtindo gripe, né, como é o meu caso. E eu queria desejar a todos um excelente dia, uma excelente jornada de aprendizagem a respeito dessa problemática tão séria, tão intensa, tão profunda, tão complexa, que é o problema do meio ambiente, a questão ecológica, nas interfaces que esse problema tem com a, a questão da religião e da migração. Esse é o nosso mote, é isso que nos traz aqui. Nós, nesse sétimo simpósio internacional sobre migração e religião. Esse é o nossa motivação, e nesta sétima edição do simpósio internacional, o tema geral do simpósio é a religião e migração na perspectiva da ecologia integral. É um olhar a partir da Pan-Amazônia. E o nosso foco nesse simpósio é justamente a região amazônica, ou a região que a gente chama de Pan-Amazônia, que envolve é, toda a Amazônia brasileira, nos estados de Roraima, o Amazonas, Pará, mas envolve também partes de Venezuela, Bolívia, Peru, e quer dizer, a Panamazônia é um espaço geográfico muito maior do que aquilo que nós normalmente aqui chamamos de Amazônia. E, e essa região tem uma complexidade social, econômica e política que nós não temos, normalmente não temos dimensão, a mídia não fala, a mídia esconde essa ou obscurece a realidade da Amazônia, e a gente acaba trabalhando quase sempre com estereótipos a respeito dessa região fundamental para nós, para todo o planeta, na verdade, né? E então nós estamos aqui neste painel de hoje para discutir exatamente as pesquisas, ou algumas pesquisas, né, que abordam essa relação da, da migração com o problema ambiental, o problema ecológico, nessa região da Panamazônia. E para esta manhã, nós temos a alegria e o prazer de ter conosco aqui três especialistas que vivem na região, pesquisam na região, estudam e, e têm a sua vida intelectual, acadêmica relacionada com os problemas da Amazônia e da migração também. E nós teremos hoje, eu vou chamar um a um para se apresentarem, né? A gente organizou desta maneira, e hoje nós teremos esses três pesquisadores. São eles a professora doutora Georgia Pereira Lima, da Universidade Federal do Acre, e pesquisadora também aqui na pós-graduação da PUC de São Paulo. Né, Georgia, é uma grande alegria ter você aqui com a gente. Em seguida, eu vou chamar o professor Dr. Sidney Antônio da Silva, da Federal do Amazonas, e que está aqui conosco também, com muito prazer e alegria. E, em terceiro lugar, eu vou chamar a professora doutora Márcia Maria de Oliveira, da Universidade Federal de Roraima. Quer dizer, o Acre, o Amazonas e a Roraima, as universidades federais destas localidades, mostram seu compromisso com a problemática ecológica, migratória e as interfaces que isso faz com a religião. Então, é uma alegria ter vocês aqui. Então, eu vou pedir, em primeiro lugar, para a Geórgia, depois para o Sidney, depois para a Márcia, para se apresentarem. Geórgia, por favor.
Bom dia a todos e a todas e a todos. Feliz em estar aqui e compartilhar com todos nós. Eu sou professora Georgia da Universidade Federal do Acre, como ele já apresentou. É, a minha formação no doutoramento na Universidade Federal, na USP, né? E a gente trabalha também com as atividades do comitê, né? Somos integrantes do Comitê Estadual de Apoio ao Migrante, né? A gente está ali, eu não vou falar em nome do comitê. Fazemos parte de um processo de pesquisa, né? Que envolve o Susur, fizemos algumas atividades esses tempos. Enfim, trabalhamos também com o ensino de história dentro dessa possibilidade de analisar as perspectivas e as questões colocadas pelos enfrentamentos das comunidades dos povos originários da Amazônia e também das comunidades quilombolas. É isso. E Isso, tenha a obrigado, obrigado, Jorge. Vou pedir para o professor Sidney também se apresentar, por favor. Bom dia a todos e todas. Bom, eu sou professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas e trabalho com a temática de migrações já há algum tempo, né, desde minha formação, mestrado, doutorado em São Paulo, trabalhando com a comunidade latino-americana, bolivianos, né, peruanos, paraguaios, etc. E depois aqui na Amazônia, seguindo, né, com essa temática das migrações, com mais recente, haitianos, né, e venezuelanos. Bom, tenho me interessado por diferentes temas, né, nesse grande guarda-chuva das migrações, né, sobre as questões também da religiosidade. Então, uma questão, né, com a qual trabalho e vou tentar hoje também discuti-la aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Sidney. A professora Márcia Maria, por favor. Muito obrigada, professor Wagner. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês nesse simpósio tão importante, a partir do nosso lugar de fala, que é a Amazônia. Eu estou na Universidade Federal de Roraima, no Departamento de Ciências Sociais e no Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima. É uma alegria compartilhar com vocês. Obrigado, Márcia. Muito bem, sem mais demoras, a gente vai passar as nossas apresentações. Cada painelista vai ter de 20 a 25 minutos para fazer a sua apresentação. A gente havia invertido essa ordem aqui, correto? Primeiro vai ser a Márcia, depois o Sidney, depois a Georgia? É isso? Ok. Então, a gente inverteu a ordem aqui. Eu vou passar, então, em primeiro lugar, a palavra para a professora Márcia. Márcia, é uma alegria ter você aqui, já reafirmo, né? E uma honra para o nosso encontro, nosso simpósio, ter o olhar de uma especialista que está no olho do furacão, aí em Roraima, com essa problemática toda dos migrantes venezuelanos. Então, por favor, Márcia, a palavra é tua. Obrigada, professor Wagner. Nesse momento eu estou em Santarém, que é uma das regiões também importantes do eixo Amazônia Sul, mais na região ocidental, e estamos aqui então no encontro da Igreja da Amazônia. Estamos reunidos e reunidas 100 pessoas, pensando um pouco, atualizando o documento de Santarém, de 1972, nesses 50 anos de caminhada, e um dos temas importantes desse encontro é justamente a questão migratória. E é impressionante nós pensarmos as migrações que preocupavam a Igreja Católica nessa região em 1972, por conta da abertura das grandes estradas, por conta da chegada das primeiras iniciativas de mineração, e como isso se avolumou em 50 anos, né? Então, assim, uma das conclusões do nosso encontro aqui é justamente
a questão migratória e os grandes desafios que isso representa para a igreja na Amazônia. Estamos numa perspectiva também de pan-amazônica, temos aqui representantes dos países vizinhos, o cardeal Pedro Barreto, da SEAMA e da REPAN, está presente conosco também, e uma questão assim que realmente assusta, né, do ponto de vista quantitativo, é a quantidade de imigrantes internos e internacionais nesses últimos 50 anos, né? Então, uma das questões centrais é entender também essa separação entre as causas da migração, né, que muitas vezes no âmbito pastoral, no âmbito eclesial, se confunde, né, as causas da migração com a situação do migrante, a situação migratória, né? E um grande avanço que eu considero que nós estamos trabalhando desde o Sínodo Especial para a Amazônia é entender a migração como uma igreja em diáspora também. Então, são migrantes portadores também de uma experiência religiosa, portadores de uma participação, são pessoas que carregam, né, consigo uma fé, uma espiritualidade, uma caminhada pastoral e que se deslocam por várias questões que a gente vai abordar aqui também, e que carregam, né, as sementes de uma igreja que a gente está chamando aqui no encontro de uma igreja peregrina nos passos dos migrantes. Então, acompanhar também essa perspectiva, entender os migrantes como portadores da fé, portadores, sementes de comunidades, né, dizia Dom Antônio Possamay, ainda na década de 80, né? E nós estamos, então, atualizando um pouco esse debate nesses dias. O encontro começou na segunda, vai até sexta-feira, com um documento que vai pontuar também essa questão migratória, muito importante na região. O meu lugar de fala também é a fronteira, né? A fronteira Roraima com a Guiana Inglesa, do lado direito, e a Venezuela, ao norte, e é uma região realmente muito marcada pelos movimentos sul-sul nas últimas décadas, né? Além desse elemento da religião que eu já destaquei, tem uma questão assim central na perspectiva dos deslocamentos, que é o tema da violência, né? Então, aquele movimento, né, que mesmo fruto de uma violência, das injustiças sociais em outras regiões do Brasil, que empurravam os migrantes para as migrações na metade do século passado, nesse momento é uma violência assim muito institucionalizada, ou seja, uma violência que tem o aparato do Estado, uma violência quase que autorizada pelo Estado, de modo muito especial nos deslocamentos internos, e aqui eu aponto nessa dimensão da ecologia integral todas as formas de agressão a essa ecologia na região. Então, todos esses elementos têm gerado muitas migrações, né? E os migrantes, eles se deslocam marcados por muita violência. A violência institucional parece ser a mais grave, porque, de modo muito especial, ela impacta tanto nas questões ambientais, como também no deslocamento em si. Uma questão assim muito importante é entender, por exemplo, a criação dos grandes projetos na Amazônia. Isso já vem desde o governo militar, desde a década de 60, né, que isso começa a chegar na Amazônia, todas as grandes, toda a ideia de desenvolvimento, né, da Sudã, os grandes projetos da Zona Franca de Manaus e assim por diante, que vão trazendo para a região, além das grandes estradas, que era a grande preocupação da metade do século passado, grandes projetos como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, as grandes hidrelétricas e, mais recentemente, a exploração mineral de petróleo, gás e outros recursos naturais em grande escala em toda a região. Todos esses grandes projetos, sem exceção, têm grandes impactos ambientais, têm grandes impactos ecológicos, que colocam o bioma Amazônia em risco, né? Um bioma extremamente diverso,
potente, exuberante, mas é um bioma extremamente frágil, né? Os cientistas dizem que só não é mais frágil que o continente da Antártida, né? Do Alasca. Então, a gente tem um bioma muito frágil quando é impactado, né? Então, todos esses grandes projetos, de modo especial, a exploração de recursos minerais, a contaminação das águas, o agronegócio que vem envenenando toda a região, vem provocando impactos ambientais muito significativos, aquilo que também numa linguagem mais teológica nós chamamos de esse impacto na casa comum, né, em toda a obra da criação. Então, é um bioma impactado, é essa casa comum muito impactada, e isso vai gerando eventos que seriam de ordem natural por conta da nossa vocação na Amazônia, mas, ao mesmo tempo, de ordem de grandes descontroles no campo climático, né? Uma coisa, por exemplo, é lidar com o período da seca e o período das cheias, que isso é muito natural na Amazônia, né? Inclusive, as populações já têm assim, modelos de casa flutuantes ou em palafitas e tal, para acompanhar o ritmo das águas. Entretanto, quando esse ritmo ele é afetado por uma grande hidrelétrica, uma barragem, que não permite mais esse controle natural, ocorre, então, grandes enchentes, né, em diversas regiões, ou grandes secas em outras, porque essa água está estancada, né? Com isso, também, nós temos impactos importantes na questão da alimentação, de modo especial a questão pesqueira, né? Então, o pescado é base da alimentação em muitas regiões da Amazônia, né? Então, esses impactos, eles provocam fome, miséria e deslocamento. Então, são elementos que seriam de ordem, entre aspas, né, climática, mas são impactados pela intervenção dos grandes projetos economicistas na região. Isso já perdura desde a década de 70, repito, e a tendência parece que é se complexar muito mais, né? As estimativas não são nada animadoras, né, para as grandes inversões de projetos econômicos voltados para essa região, e que cada vez tende a ter maiores implicações nas questões climáticas, logo nos deslocamentos. Um elemento novo, quando nós nos reportamos há 50 anos atrás, é o elemento da chegada, do avanço da fronteira agrícola, que a Berta Becker já estudava desde a década de 80, né? Mas esse avanço da fronteira agrícola num arco não imaginado na década de 90 e nos anos 2000, né? Um arco que avança numa direção que a gente não esperava. Um arco que vai para o Amapá, que vai para Roraima, né, de uma forma assim, muito agressiva, muito acelerada, e que tem como condição eminente o desmatamento. Ora, o desmatamento na Amazônia é um fenômeno muito grave, porque a gente tem toda uma regulação climática também por conta da floresta, né? Diversos estudos apontam a importância da floresta para a contenção de um equilíbrio climático na produção das águas, na produção das chuvas, né? E na distribuição dessas chuvas em outras regiões do Brasil. Sem a floresta, o que nós temos de forma assim muito forte é justamente um desequilíbrio dessa relação de equilíbrio, né, da natureza. Então, o que a gente tem nos últimos anos? Ora, chuvas muito intensas, enchentes, né, causando diversos danos, inclusive muitos deslocamentos em várias regiões do Brasil, ou, por outro lado, também a existência de grandes secas, né, períodos muito alongados de secas, que vão também tornando complexa a questão climática, a regulação climática em outras regiões. Nós temos estudos muito importantes, tanto aqui no Pará, na Universidade Federal do Pará, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, desculpa, aí em Manaus, que apontam a importância da manutenção da floresta para a manutenção do clima, né, para esse equilíbrio climático, e
a destruição da floresta como um grande fator de desregulação climática no mundo inteiro. Então, não somente para a Amazônia ou para as outras regiões do Brasil, mas para o mundo inteiro. Essa floresta está sendo destruída para a chegada do agronegócio e da criação de boi, que são dois grandes negócios que não trazem benefícios para a região. Nós pagamos uma das carnes mais caras do mundo, nem a do Brasil, do mundo, né? Nós pagamos um preço altíssimo para ter acesso, né, à carne, para ter acesso a grãos que são produzidos na região. Então, produzir esse monocultivo ou essa modalidade de bovinocultura na região não representa nem emprego para a região e nem benefícios no sentido de baratear o custo desses alimentos. Muito pelo contrário. E junto com isso, nós temos, então, diversos processos migratórios, tanto o deslocamento por conta do avanço da pecuária e do agronegócio, que, de modo especial, vão assumindo pequenos loteamentos, que vão se sobrepondo a comunidades tradicionais, quilombolas, que vão se sobrepondo a diversos grupos indígenas, principalmente nas margens das reservas ou das terras indígenas já demarcadas. Grandes conflitos socioambientais por conta dessa grilagem de terras ou a invasão por grandes produtores na região. Então, a gente tem um deslocamento interno de pessoas que tradicionalmente viviam nessas regiões e são expulsas, eminentemente expulsas, né? Muita morte, muita violência, muita ameaça, e as pessoas vão sendo expulsas. Então, o termo da expulsão é um tema muito intenso em toda a região. Por outro lado, junto com esses grandes empreendimentos, são atraídos novos migrantes, né, de modo especial para trabalharem nos grandes projetos, uma hidrelétrica, por exemplo, uma mineradora, uma grande mineradora, que atrai migrantes de outras regiões para a Amazônia. Um levantamento que nós temos feito aqui no Grupo de Pesquisas Interdisciplinares de Fronteiras, o GEIFROM, vinculado à Universidade Federal de Roraima, é que essa atração ela é no mínimo covarde, porque para cada 10 pessoas que a gente entrevista, né, que vieram para a Amazônia atraídos pelos grandes projetos, apenas uma pessoa consegue o local de trabalho, consegue o posto de trabalho, né? Então, são grandes empreendimentos que atraem trabalhadores, mas não alocam trabalhadores. Não existe trabalho nesses grandes projetos, esses grandes empreendimentos econômicos na região. Então, com isso, nós temos uma migração de expulsão dos locais, então, gerando uma grande migração interna, e uma migração de atração que não consegue dar conta, então, da promessa de trabalho, da promessa de enriquecimento nessa mesma perspectiva. E o terceiro elemento muito importante nesse processo todo é que esse mesmo processo ocorre nos países vizinhos. De modo especial, a gente está acompanhando agora o caso da Venezuela, e a Venezuela tem provocado, tem resultado, né, o que ocorre na Venezuela tem resultado nessa migração, nessa circulação para além das fronteiras. Então, atualmente a Amazônia figura, né, como a região com maior circulação migratória do país, e com essa migração eminentemente venezuelana, mas também há uma chegada expressiva de congoleses, de cubanos, de haitianos, que continuam esses processos de circulação, mas com uma ênfase muito maior para os venezuelanos. Com relação aos venezuelanos, nós temos, então, essa migração dos não indígenas, né, num processo de deslocamento também muito intenso, e depois a migração indígena, que representa um grande desafio, né, tanto no âmbito das políticas públicas, como no âmbito do acolhimento, e no âmbito pastoral também, né, como acompanhar essa diáspora. E um detalhe interessante é que os Warao praticamente chegam no Brasil católicos, né? E aí temos um fenômeno interessante na região, que é a disputa, né, de muitas igrejas, de muitas orientações religiosas que disputam esses migrantes. E aí tem essa questão relacionada aos Warao, né, que são muito facilmente cooptados
pelas religiões, né, que estão aí disputando esses migrantes, ou atuando também, aí nós temos um elemento novo, interessante, da atuação das organizações que se reorientaram para acolhimento dos migrantes, para a integração dos migrantes, e aqui a gente vai encontrar também muitas instituições de cunho religioso, né, que transformam esse espaço também num espaço de aquilo que a gente vem chamando de algumas pesquisas de mercantilização ou de mercado das migrações, ou aquilo que a gente chama em algumas pesquisas de indústria das migrações na região. Eu acho que o professor Sidney vai aprofundar mais esse tema. Eu só menciono assim como um desafio para nós, para os nossos estudos, que é entender também toda uma economia que está vinculada a esses novos movimentos migratórios nessa região de fronteiras. Eram esses os elementos que eu gostaria de trazer para o nosso debate, né? E permaneço aqui para darmos continuidade, então, aprofundando esses temas. Muito obrigada. Márcia, eu que agradeço essa exposição bastante clara, sucinta e um panorama da complexidade da situação na Panamazônica, em especial essa região onde você atua, essa região de fronteira, e uma complexidade agravada pelos processos migratórios, né, impactada de uma forma maior com a questão migratória. Então, de fato, é preocupante, né? A tua fala deixa a gente assim meio com uma dor de estômago, da gente pensar no tamanho da encrenca que já existe e que está sendo amplificada aí na região. Muito obrigado pela sua fala, obrigado por ter permanecido dentro do nosso tempo limite, né? Uma gentileza muito boa para todos nós. Ok, eu vou passar a palavra, então, logo já de imediato ao professor Sidney, a quem também já agradeço. E, Sidney, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente, um prazer te conhecer. Eu espero, quem sabe, um dia poder conhecê-lo pessoalmente, não só você, mas a Márcia também. A Georgia, a gente tem mais chance porque ela é pós-doutoranda aqui no nosso programa, então, enfim, mas Sidney e Márcia, um dia a gente, quem sabe, se abraça aí pessoalmente, tá bom? Sidney, a palavra é tua. Muito obrigado pela presença. Obrigado, com certeza, né? Estamos ansiosos por esses encontros, né? Depois desse longo período de isolamento, né, pela pandemia. Bom, agradeço, então, a participação e, inicialmente, o contato João Carlos Jaruchinski, né, que fez o contato, Sr. Wagner. Mandar também um abraço aos colegas da PUC, né, com os quais já tem uma longa amizade, a professora Lúcia Bogos, Dulce Batista, enfim, os colegas do SEM, enfim, tantas pessoas que conheci em São Paulo. Bom, eu vou falar da minha questão, um tema de pesquisa, né? Não especificamente de migração, mas exatamente o papel da religião na inserção dos imigrantes, né, no novo contexto, no caso aqui Manaus, no Amazonas, né, e particularmente da imigração haitiana. Esse trabalho de pesquisa ainda é em andamento, eu fiz aqui, inicialmente em Manaus, e também com a participação dos colegas de Rondônia, Geraldo Cotinguiba e Marília Pimentel, que resultou também num texto já publicado pela revista Social Compass, né? E então nós estamos ainda continuando, eu pelo menos continuo, agora após pandemia, continuar essa pesquisa. Bom, então, os dados que eu vou apresentar aqui são dados iniciais da pesquisa, são mais questões, indagações, mais do que respostas, né? Eu acho que uma pergunta, né, talvez seja mais importante do que uma resposta. Bom, eu vou aqui colocar, então, compartilhar com vocês as questões, né, no PowerPoint, para que vocês possam acompanhar de maneira mais direta. Vamos lá.
Vamos ver se funciona aqui, né? Cliquei em compartilhar. Então, vamos lá. Esse trabalho, então, é voltado, então, para a questão da religião, né? Do ponto de vista sociológico, antropológico. Então, só queria um retorno, se apareceu para vocês. Sim. Apareceu, sim. Sim ou não? Não estou ouvindo. Bom. Vamos sim, apareceu sim, Sidney. Tá parece, ok. Para mim apareceu. Ok. Tudo ok? Bom, então está aí. O haitiano, Manaus e Porto Velho, processo de inserção religiosa e seus impactos no campo protestante amazônico. Então, esse trabalho, como eu falei inicialmente, né, sob minha coordenação, e também teve uma participação dos colegas, né, Geraldo e Marília, de Porto Velho. Bom, nós vemos, então, essa questão das migrações, no caso dos haitianos, né, eles começaram a chegar a partir de 2010, embora, né, já antes, né, anteriormente, já havia também, né, presença de haitianos, mas em número muito pequeno. A partir de 2010, exatamente naquele contexto do grande terremoto que afetou e, enfim, destruiu, né, a cidade de Porto Príncipe, etc., né, mas, evidentemente, que isso apenas foi a ponta do iceberg que ensejou, né, exatamente esse processo migratório para o Brasil, uma vez que eles não tinham o Brasil como, né, como o ponto de interesse, de vinda a esse país. Né? O interesse deles sempre foi em direção ao norte, né? Ou seja, Estados Unidos. Então, a partir daquele momento, então, é claro que o terremoto não explica, né, esse processo, né, apenas ensejou, intensificou a vinda deles, né, para o Brasil, uma vez que também essa fronteira norte se encontrava-se fechada naquele momento para a entrada de haitianos ou de outros imigrantes, como até hoje continua. Eles passavam, então, aqui por Manaus, chegavam na fronteira norte, Tabatinga e depois no Acre, né, e vinha para Manaus, né, como lugar de passagem. Ou seja, eles, então, o interesse, a busca deles era, evidentemente, o sudeste, o sul do Brasil, onde encontravam, naquele momento, né, as grandes ofertas de emprego, seja na construção civil, na indústria de alimentos, ou na área de serviços, ou então como ambulantes, né, que é o que predomina hoje em dia, né? Então, Manaus e Porto Velho é um grande grupo, não podemos dizer um grande grupo, mas tem uma presença expressiva em Manaus ou em Porto Velho, né? Os números fica difícil você apontar, porque esses números vão mudando, e agora, recentemente, conversando com o pessoal da Pastoral do Migrante, me disseram que muitos deles foram para outros lugares do país ou em direção ao norte, tentando adentrar os Estados Unidos. Então, para dar um dado, né, na cooperativa aqui dos picolezeiros, que vende sorvete pela rua, né, havia mais de 100 pessoas que vendiam picolé. Hoje tem apenas 20. Então, veja, isso é um dado, né, que indica, né, esse processo de mobilidade deles, de circulação por outras cidades do Brasil ou em direção, né, ao norte. Né? O perfil deles, né, vai mudando, evidentemente, várias pesquisas já apontaram que esse perfil muda, vai mudando, né? Evidentemente, inicialmente, uma presença mais masculina, jovens, né, nasceu a faixa etária produtiva, etc., né? E a presença feminina vai aumentando ao longo do tempo, né? De 13%, depois para 26%, 29%, certamente um pouco mais, né? Então, esses dados apenas são indicativos, né, dessa mudança desse perfil demográfico dos haitianos. Até 2018, os dados, né, lá do OBMIGRA apontavam 107 mil haitianos no Brasil. Né? Então, é por volta, mais ou menos, o número, né, dessa presença haitiana aqui no país. Do ponto de vista religioso, que é a questão que nos interessa nesse momento, temos a prevalência das diferentes denominações protestantes, né, com 56%, né,
e apenas 35% de católicos. No Haiti, ser católico, né, basicamente sinônimo de voduísta, ou que ao menos, né, o adepto pode manter, né, uma dupla vinculação, né? Isso é uma questão interessante. Em outras palavras, todo santo tem um Loa, né? O Loa que é a entidade do voodoo, né? Então, todo santo tem um Loa escondido atrás de si, né? Se nós fazemos a comparação com o contexto brasileiro, das relações afro-brasileiras, né? É mais ou menos essa questão, né? Ou seja, aquele que vai católico vai também no candomblé, ou nas outras, né, denominações afro-brasileiras, então mantém, né, essa correlação, né, esse paralelismo, né, enfim, essa correspondência entre um santo católico e uma entidade, né, da outra religião. Bom, então no caso aqui nós temos então essa questão também no Haiti, né, de ser católico, mas ao mesmo tempo ser voduísta. As denominações religiosas que nós vimos aqui em Manaus, né, foi em Porto Velho também, a metodista evangélica, a Assembleia de Deus, né, denominada também Família da Colmeia, a Igreja de Deus em Jesus Cristo e a Igreja de Jesus, né, enfim, todas essas denominações que nós vão aparecendo, são novas, né, que eu não conhecia também, né, e nós vemos então, nesse caso, que há também um trânsito religioso, ou seja, muitos deles já passaram por outras denominações também, antes de participarem dessas que nós apontamos aqui. Ou já passaram pela Igreja Batista, ou pela Assembleia de Deus tradicional, a Universal do Reino, né, a Ebenezer, etc. Então, são várias, né, denominações pelas quais eles vão passando. Isso chama-se trânsito religioso, né, como já indicou o autor Bitum. Então, a hipótese, né, é que a religião exerce um papel preponderante, né, de inserção, né, no contexto local em busca de formas de inserção culturais e religiosa menos subjugadas, né, ou seja, dentro do contexto de correlação de força mais equilibrada. Então, nós trabalhamos com essa ideia do campo, né, que é a ideia do sociólogo Bourdieu, que é exatamente uma busca, né, de correlação de forças, né, pela uma busca, né, menos desvantajosa ou de submissão nesse contexto que nós estamos falando de religião, né? Ou seja, é uma relação de poder, né, evidentemente. Quando eles chegam, eles vão se inserir num contexto religioso, né, como minoria, como numa condição, né, desfavorável, etc. Então, eles vão tentando, negociando, né, com essas outras denominações religiosas, buscando uma forma de inserção menos desvantajosa e menos desfavorável. Bom, em seguida, falamos um pouco também desse campo religioso em transformação. Então, na última década, a parcela da população que se declarou católica no estado do Amazonas sofreu uma queda, passando de 70% em 2000 para 59%, né, em 2010. Evidentemente que o novo censo vai indicar novas baixas, né, no catolicismo aqui da região. Já em Porto Velho, a transição já aconteceu, pois em 1991, aqueles que se declaravam evangélicos eram 29%. Em 2010, já eram 71%. Então, veja como né, houve uma transformação muito rápida dentro de uma década, né? Evidentemente que agora, em 2020, certamente o novo 22, o censo vai mostrar, né, as diferenças, essas transformações. As causas são variáveis, conhecidas, sabemos, né, que o processo de urbanização, ensejado pela industrialização no sul do país, etc., sudeste, né, fomentaram as chamadas migrações internas, o famoso êxodo rural, né, em direção aos centros urbanos, a partir já da década de 30, né, e no norte nós sabemos que isso aconteceu um pouco tardiamente, mas com o avanço da fronteira rumo ao oeste, Rondônia, etc., né, e a criação da Zona Franca aqui no Amazonas a partir de 67. Então, todos esses fatores, esses projetos, né, desenvolvimentistas, né, dos quais a professora Márcia já apontou, sinalizou, eles tiveram um grande peso nesse processo de urbanização, né, de transferência de populações para os centros urbanos, médios ou grandes centros urbanos. No caso de Manaus, é a cidade que concentra, né, praticamente a metade da população do estado, né, mais de 2 milhões de pessoas. Bom, então, esses fatores sociológicos, mais estruturais, tiveram seu peso. Mas, por outro lado, também, né,
temos a contar aí a questão da Igreja Católica, que ela, a sua estrutura, né, hierarquizada, muito centralizada, tem dificuldade de atender, de ir, né, estar onde o povo está, exatamente nas periferias, né? E aí onde essas igrejas marcam presença, né? Ou seja, de uma forma mais desconcentrada, menos hierarquizada, né? Onde um fiel pode tornar-se o pastor, pode reunir o grupo, criar uma nova igreja, etc., né? Uma linguagem muito mais direta, né, que fala diretamente para os problemas, né, do cotidiano das pessoas, né, onde apontamos aí o que nós chamamos na antropologia da eficácia simbólica, né? O fiel precisa de uma resposta imediata, né? Não deve esperar muito tempo, né? Pedir, implorar a Deus, né? Para que atenda o seu problema, resolva o seu problema. Então, nessas igrejas, eles adotam uma linguagem muito direta, muito eficaz, né? No sentido de que a ação e representação estão juntas, né? No momento do ritual, ou seja, é no momento da posse, na medida que ele aceita Jesus, né? Os problemas da vida deles vão se resolver naquele momento. Então, essa é uma mudança, né, dessa linguagem total, né, que, em geral, na Igreja Católica, em geral, muitas vezes a gente não vê. Bom, em Manaus, a Igreja de São Geraldo, né, no centro-sul da cidade, passou a ser um ponto de referência de recepção desses imigrantes, onde temos a presença dos padres calabrinianos, né, e ela tornou-se uma referência, né, naquele momento, né, da emergência, da chegada deles em 2010, né, quando exatamente o Estado não deu resposta, né, o Estado, a prefeitura locais, né, lavaram as mãos, né, e a igreja, a sociedade civil, outras igrejas também tiveram que dar respostas, né. E a Pastoral do Migrante foi, então, essa referência, e continua sendo, aqui em Manaus. Já do ponto de vista religioso, né, houveram tentativas de reuni-los, né, para celebrações na própria língua deles, em francês, em crioulo, mas isso não continuou, essas ações não tiveram continuidade. Hoje eles não têm nenhum serviço religioso na Igreja São Geraldo, né, na língua deles, né, voltada para os haitianos. Bom, em Porto Velho temos também uma situação parecida. Inicialmente o contato foi com as igrejas evangélicas, né, por iniciativa própria de alguns, né, indivíduos, ou do convite também dessas igrejas. Em segundo momento, também teve a participação da Igreja Católica, a partir da Pastoral do Migrante, né, que ofereceu a eles também ajuda, assistências, etc., e acolhida, né, e, sobretudo, a questão do ensino da língua portuguesa. Tiveram algumas ações voltadas para essa questão. Bom, a inserção, então, no campo religioso protestante local, né, ela se deu, então, pela aproximação de diferentes formas, né. Temos uma disputa, né, entre diferentes denominações protestantes na oferta desses bens de salvação, como fala Bourdieu, né, o sociólogo Bourdieu, num mercado religioso cada vez mais diversificado e fragmentado e competitivo, né? Então, exatamente, as diferentes denominações disputam, né, esses fiéis, né? No caso dos haitianos, muitos já vieram do Haiti, né, já lá participavam também de outras igrejas, né, pentecostais ou neopentecostais, né? Bom, nessa disputa por fiéis, a Assembleia de Deus, né, aqui em Manaus, ofereceu um espaço, né, para os haitianos, né, criando assim uma relação de interdependência, né, porque usam o seu espaço, né, eles ofereceram um terreno para ele construir uma igreja dentro do espaço dessa Assembleia de Deus. E o pastor, né, o haitiano, dos líderes na época da pesquisa, não tinha formação em teologia. E o pastor brasileiro responsável, né, por essa igreja, Assembleia de Deus, que se chama Família das Colmeias, né, ele diz, olha, eles têm uma certa liberdade, né, a gente procura não interferir, né, tem uma certa autonomia, desde que não extrapolem. Quer dizer, nessa fala do pastor brasileiro ficou claro, né, essa ideia de que eles estão em uma relação de interdependência de poder, né, ou seja, de interdependência e, enfim, de uma certa autonomia, né? Mas eles têm que estar vinculados, né, a essa igreja, a esse pastor brasileiro da Assembleia de Deus. Então, nós vemos, então, como essas relações, né, são construídas dentro, nessa inserção deles nas igrejas aqui evangélicas, né? Bom, e aí nós temos algumas questões que ainda ficam, né, em aberto, sobre que deverão ser aprofundadas.
A questão fundamental que a gente observou é a questão do ritual, né? A forma de celebrar dos haitianos expressa na corporalidade, através de expressões performáticas, como a dança, né? O canto, etc., estimulado por uma música envolvente, né? Enseja gritos, palmas, manifestações, né? Performáticas. Isso a gente observa nos cultos deles, né? E isso geralmente chamou atenção, né? Ou seja, essa forma particular de celebrar, né, nessas igrejas, né? Coisa que muitas vezes a gente não percebe, né, nas igrejas brasileiras. É claro que no ritual, né, evangélico dos brasileiros também há cantos, bate-palmas, etc., mas não com tanta performatividade como se observa entre os haitianos. Então, tais expressões estariam, no nosso ponto de vista, evocando uma ancestralidade africana impressa nos corpos, né, e comum ao contexto do voodoo. Nessa perspectiva, a música e a dança permitiriam, né, transpor fronteiras religiosas para louvar tanto os Loa, né, as deidades do voodoo, quanto a divindade cristã. Então, essa é uma ideia, né, com a qual estamos trabalhando e que precisa ser aprofundada, né? Mas isso já foi observado por vários autores, né? Esse autor Batista, que eu cito aqui, né, que fez pesquisa no Haiti, ele observou isso lá, né? Essa questão que ele fala de mistura, né? Ele não fala de sincretismo, mas fala de mistura, né? Essas tradições, catolicismo, voodoo, né, ou outras religiões que se misturam, né? E ele observou isso no Haiti. Bom, ele fez trabalho de campo lá por um longo tempo e observou isso. E aí nós podemos, então, pensar, né, se por um lado, com a crescente fragmentação do campo protestante brasileiro, teríamos uma homogeneização doutrinal entre denominações pentecostais e neopentecostais, no tocante ao batismo do Espírito Santo, na ênfase na guerra espiritual contra o mal e na forma efusiva de celebrar, né? Isso aponta o Ricardo Mariano. Por outro, nas igrejas haitianas temos as especificidades étnico-culturais, conferindo às mesmas um caráter de exclusividade do ponto de vista linguístico e também ritual. Fatores esses que poderiam colocar uma barreira à participação de brasileiros em seus cultos, né? Porque em língua crioulo, o brasileiro não entende nada, né? E também a segunda geração. Essa é uma questão, segunda, terceira gerações que virão depois, né? Uma vez que os que nascem no Brasil já falam português e muito pouco do crioulo, né? Ou seja, então essa é uma questão que se coloca, né? Essa especificidade linguística deles também acaba criando uma barreira ou não, né? Então vai depender, só o tempo dirá. Então a religião exerce um fator de afirmação étnica e cultural, num contexto marcado, às vezes, por preconceitos de ordem racial e social. Então isso nós já observamos em diferentes pesquisas, aqui no Manaus, em outros lugares do Brasil, que eles enfrentam, né, exatamente o preconceito de ordem racial e social, né? Isso nós observamos. Porque são negros, né? Negros e pobres. A religião exerce, né, no âmbito simbólico, um papel de inversão das hierarquias sociais, já que no culto usam roupa social diferentemente, né, do que é usada no cotidiano, né, no ambiente de trabalho, né, muitas vezes em condições desfavoráveis. Então você percebe quando eles vão ao culto, né, eles estão vestidos com roupa social como se fosse para uma festa, né? Os homens, muitos usam terno, gravata, as mulheres vestido longo, social, o chapéu na cabeça, né, que é uma tradição também europeia, francesa, né? As crianças muito bem vestidas, com roupas de festa. Bom, isso então simboliza, né, essa inversão, né, dessas hierarquias sociais, da condição que eles vivem no dia a dia, em geral, no cotidiano, né, do trabalho, das relações, né, de submissão na relação trabalho e capital aqui no Brasil. Então, se no contexto americano o catolicismo foi o fator de inserção deles, né, naquela sociedade, como aponta os trabalhos da McAllister e Hickman, né, essas autoras mostram no trabalho que elas fizeram em Nova York, com os haitianos, mostra que lá o catolicismo foi uma porta de inserção naquela sociedade, né? Já na Amazônia tem sido o oposto, né? O catolicismo aqui apenas é a porta de entrada e de resolução dos seus problemas sociais, né, de assistência social, né? Não é a porta de inserção do ponto de vista religioso. Então, diferentemente de Nova York, que o catolicismo lá foi uma porta de entrada, né?
Aqui nós observamos o contrário, que não é a Igreja Católica que é a porta de inserção deles do ponto de vista religioso, mas sim as igrejas evangélicas, bom, ou outras igrejas, né? Então, a forma própria de celebrar, né, com essas as expressões corporais, performáticas, etc., né? Nós trabalhamos com a hipótese que isso poderia trazer, né, implicações no campo protestante local, gerando conflitos e possíveis dissidências, né? Ou, ao contrário, criar possibilidade de trocas culturais. Então, essa é a hipótese, né, essa conclusão e, ao mesmo tempo, né, indagação que permanece ainda, né, que estamos pesquisando, aprofundando essas questões. E, de fato, a religião, né, a inserção deles nessas igrejas aqui pentecostais e neopentecostais pode, né, gerar, né, uma mudança, né, nesse campo protestante local, uma vez que, ou gerar conflitos, em razão das suas especificidades étnicos culturais. Então, ou por ser imigrante, por ser estrangeiro, tem todos esses elementos, né, que são importantes nessas análises para, de fato, entender, né, como eles estão se inserindo no campo religioso local. Então, ou por um lado, né, o que se espera, né, é que seja, de fato, né, a migração com uma possibilidade de trocas, né, culturais, né, tanto com o Haiti, com o Brasil, etc., né? E só o tempo dirá também, né, se eles vão continuar mantendo essas tradições, etc., ou não, né, ou reinventando-as, né, ao longo do tempo. Então, isso é uma questão que, né, quem estuda a migração, só o tempo dirá, né, porque o processo é dinâmico e vai se transformando, né, ao longo do tempo. Bom, então são essas minhas questões, as minhas indagações que eu coloco, né, para a nossa reflexão, né, para pensar, então, não só, quem sabe, haitianos, mas também agora com os venezuelanos que estão chegando, né, que são em grande maioria católicos, né, que vai acontecer também com eles, né, enfim. Aí também é outra questão, né, fica aí o grande desafio para a pesquisa, né, na questão da migração venezuelana, que ainda estamos também tentando entender esse processo de inserção deles aqui em Manaus. Então, são essas minhas questões, eu agradeço aí, né, a participação e estamos abertos aí para a discussão. Obrigado. Sidney, muito obrigado pela sua apresentação, é muito rica e instigadora, né? E aí eu falo assim, pessoalmente, de um ponto de vista pessoal, eu acho instigadora numa perspectiva de desafios teóricos e acadêmicos que a tua pesquisa apresenta, né? Eu acho que observar o processo migratório dentro de um campo de força, de acumulação, distribuição e manutenção de capital de vários matizes, não apenas o capital religioso, mas capital social, capital cultural, e entender a lógica da acumulação desse capital nesse processo migratório é bastante inovador. Eu gostaria muito que os meus alunos aqui do programa de pós-graduação pudessem ouvir a tua fala, porque são questões que a gente vive cutucando e provocando os alunos, né, para terem esse olhar, né, de que essas relações sociais são eivadas, atravessadas e marcadas por relações de poder o tempo inteiro, né? Os migrantes, como é que eles se posicionam nessa disputa por poder, como é que as igrejas se posicionam nessa disputa por poder, como é que se dão as negociações entre uma coisa e outra, é muito, muito interessante. Eu gostei bastante de ouvir a tua fala, Sidney. E quem sabe uma hora a gente possa trocar algumas ideias a respeito aí dessas questões, né? Teóricas de um lado, mas de muita vida, muita dor e muito sofrimento por outro lado também. E, enfim, muito boa a tua fala, muito obrigado, viu? A gente vai passar a palavra agora para a Geórgia, com quem a gente já faz algum tempo que a gente se relaciona via e-mail, né, Jorge? E-mail, WhatsApp, essas coisas todas, projetos de pós-doc,
enfim, as tramitações, e a gente lida com a burocracia da PUC aqui de uma forma, de uns 2 anos. Eu, olha, parabéns pela tua força e persistência, viu, Jorge? Em lidar com essa burocracia nossa aqui. Então, a Georgia, ela é professora lá no Acre, na Universidade Federal do Acre, e a, a fala dela aqui com a gente vai ser sobre os brasilianos. Brasilianos. Para mim, eu sabia dos brasiguaios, né, aqui no Paraguai. Agora a gente já tem os brasilianos lá no Acre. Então, vivendo e aprendendo, muito bom. Então, Jorge, eu vou passar a palavra para você e, mais uma vez, eu agradeço a tua presença, a sua participação aqui, tá bom? Por favor. Obrigado, Ed. Deixa eu dizer que fiquei muito feliz com a fala dos meus colegas que me antecederam, né? E que já demonstraram, de certa forma, toda uma contingência e situações outras que dizem respeito à questão desse Arco Norte, essa Pan-Amazônia tão significativa para todos nós. Eu falo de um lugar social, né? Acre, fronteira, Brasil, Peru e Bolívia, mais especificamente, hoje, nós vamos apresentar um resultado ainda do nosso trabalho a respeito das inserções de trabalhadores brasileiros na Bolívia, no Seringal boliviano, e todas as repercussões no que diz respeito a pensar as questões culturais, especificamente pensando aí a questão religiosa. Portanto, a nossa ideia de discutir brasilianos, migrar, rezar e a resistir nesse trânsito de culturas, nesse outro país, revelou várias situações que são significativas aqui, e nós vamos trazer um posicionamento, um olhar. Eu digo sempre que eu tenho aprendido muito com esses grupos e com esse grupo em particular. Então, enquanto Márcia, né, Sidney vem mostrando um processo migratório de recebimento, de acolhimento em relação ao Brasil, e as questões que são postas do ponto de vista dos enfrentamentos políticos, sociais, econômicos, né? Eu já estou, na realidade, numa outra esfera desse Arco Norte e no trânsito de levar trabalhadores brasileiros para a Amazônia boliviana, né? E, nesse contexto, nós estamos partindo de um problema que colocamos para o nosso estudo, que é perguntar como explicar os significados e as ressignificações culturais, praticamente, mais especificamente religiosas, a partir da travessia desses sujeitos e as integrações de trabalhadores americanos descentrados. E aí eu estou levando em conta que nós estamos diante de um fenômeno aí, ainda que eu me reporte à década de 70 e 80, mas precisamente o que vem, ou o que aconteceu no início do século XXI, né? Principalmente 2009, 2010, até 2014, mais incisivamente. Depois passou um tempo e voltamos novamente em 2019, 2020, com as questões fronteiriças sendo recolocadas no cenário amazônico envolvendo o Acre, que foram as questões aí relacionadas com os nossos senegaleses, né? Com os colegas que vieram das repúblicas, de Venezuela. Então, recoloca todo um outro fator. E que aqui nós vamos estar passando apenas como uma contingência para entender, porque os ensinamentos em relação à religião, o aspecto religioso nesse trânsito amazônico de fronteiras, que tem me revelado
os brasilianos são muito fortes. E aí eu gostaria de pedir licença a todos nós e fazer uma intercessão para demonstrar de onde nós estamos partindo. A partir do momento em que nós pensamos a Interamazônia Latina, representadas nessa dimensão social de temporalidades, de espacialidades, o conceito cultura, e eu estou trabalhando ele a partir do Homi Bhabha, e da transculturalidade, e eu estou trabalhando a partir da Mari Prati, eles nos permitem reconhecer uma epistemologia do sujeito descentrado, que sinaliza a constituição de uma fronteira simbólica, né? De uma fronteira simbólica que se reorganiza, é pensada, é analisada a partir desses espaços interamazônicos, interamericanos, que vão envolver Acre e Bolívia particularmente. Eu nem vou falar, porque é muito extenso, não vou falar do Peru, mas Acre, Bolívia, a região de Pando, a região ali, Pando, Cobija, né? e Porto Rico, na Bolívia, e na região do Acre, me reportando ao município de Brasileia e Plácido de Castro. Dois ambientes, duas estruturas em distâncias regulares para o nosso espaço, mas que demonstram que nós temos ali nesses interstícios das margens das águas dos rios, dos igarapé, dos braços de rios, a floresta e um modo de vida diferenciado. Principalmente quando eu estou me reportando a um período em que essa representatividade da geografia amazônica, né, ela apresentava um espaço geográfico, onde as pegadas de homens, mulheres, crianças, velhos e velhas demonstravam uma parte da ecologia humana diferenciada. Tanto que a circunscrição dos lugares nessa vasta Amazônia boliviana, no qual os nossos trabalhadores brasileiros eles vão manifestar suas relações, que mais tarde vão ser chamados os brasilianos, assim como os brasiguais, venezuelanos, enfim. Nós temos também em outras dimensões da Amazônia, outras sincronicidades de nacionalidades entre Brasil e outros países latinos, que nos permitem pensar numa perspectiva dessa identidade. Assim, eu preciso, de certa forma, estar trazendo para nós que não estou me reportando a uma ideia de fronteira física, né? Mas uma fronteira simbólica, fluida, de trânsito de pessoas, de realidades, onde as redes, as diversas redes materiais ou as redes simbólicas, elas vão coexistir. São fronteiras sociais, morais, fronteiras também epistemológicas, a partir dos quais nós podemos observar uma série de mal-estar e também na perspectiva de pensar como que as línguas elas interagem, e daí eu venho e apresento os nossos chamados brasilianos, que são os trabalhadores brasileiros lá na década de 80 e 90, ou antes um pouco disso, mas é precisamente esse período em que singularizam hoje, na região da Bolívia, duas comunidades, né? Que nós tivemos a oportunidade da pesquisa, que é a comunidade do Arroio Seco e de Los Angeles, ambas na região da província de Porto Rico, na Bolívia, na região de Pando. Ali nós temos processo de continuidades e descontinuidades de fatores que eu posso estar colocando aqui, principalmente nos referindo à questão da religiosidade, que nós temos situações de colonialidade e decolonialidade. Então, os brasilianos, eles me comportam um pensamento ou uma veracidade da vivência de experiências sociais conflitantes
que não são apenas conflitantes do ponto de vista que no período 2009 até 2014, principalmente, quando estávamos ali no repatriamento de brasileiros novamente para a região do Acre, nós temos um confronto que é entre sujeitos que veem a fronteira ou que pensam a fronteira de uma maneira que coabitar se tornava improdutivo, principalmente nos 50 quilômetros de fronteiras bolivianas, onde houve todo um processo de pensamento de expulsão de brasileiros e tudo mais. Então, esse sujeito, eles são representantes de redes de trabalhadores latinas, de todas as maneiras, pensando aí também a questão dos haitianos, que os colegas colocaram, senegaleses e outros, são representantes de trabalhadores latinos, né, que no estado do Acre, de certa forma, configuraram também um espaço de passagem e que nos trata ou ressignifica esse homem, entre aspas, livre, né, como um sujeito deslocado. E para isso a gente pensou naquilo que o Milton Santos nos chamava a atenção acerca da migração, quando ele alude que ela sempre agride o indivíduo. Ela rouba-lhe o ser, ela rouba-lhe a oportunidade de dar continuidade na sua cultura, no seu lugar, e ela provoca uma nova forma de adaptabilidade, que é essa situação que o nosso colega estava colocando anteriormente. Essa desterritorialização é frequentemente, de certa forma, uma outra palavra para significar processo de alienações, estranhamentos, que também, às vezes, denota como se fosse uma desculturalização. E o que a gente vem pensando e vendo e provocando e sendo provocados pelos brasilianos é pensar nessa mobilidade como esses elementos de passagem, de deslocamentos, dos quais esses trânsitos de mobilidades também revelam corpos que carregam consigo o sentido de vida, de experiência física, de vivência de outros lugares e culturas, mas também traz consigo os registros dos seus mortos nas memórias, e são ancorados por lembranças que traduzem exposições de diversas formas, tanto ela pensada a partir da existência da espiritualidade, como do processo de religiosidade que nesses espaços nós vamos configurar. Klein vai nos ajudando, de certa forma, a perceber esse fluxo do sujeito, né? Ao se referir a dois processos muito interessantes, um que ele chama de natural, da cultura, dos territórios geográficos e sociais, que, ao mesmo tempo, acerca de serem pensado na relocalização desses sujeitos em outros territórios, nós temos uma ideia, como ele coloca, dessa velha, entre aspas, novas produções simbólicas. E essas novas produções simbólicas são bem interessantes quando nós pensamos na perspectiva da Prati, no transculturalismo, e traduz nas ideias de Prati que essa ideia transcultural ela precisa ser posta, precisa ser repensadas por todos nós como um enfrentamento de relações de subordinação e relação de resistência. Então, quando nós pensamos nessas trocas culturais, nesses movimentos da cultura no trânsito das Amazônias, nós estamos pensando também nesses processos diferenciados históricos de subordinação e resistência. As várias narrativas que foi com que eu trabalhei, né, me trazem, de certa forma, a perspectiva de observar, analisar os aspectos culturais, religiosos, particularmente, e que permitem identificar nessas territorialidades invisíveis, porque muitas das vezes essas territorializações em que os nossos migrantes, no caso, os meus, os dos colegas que estão discutindo, eu digo meu porque assim eu me aproprio, de certa forma, desse aprendizado que
é um momento de troca, na realidade, entre mim e aqueles que estão conversando comigo sobre suas vidas, sobre a sua perspectiva e as visões religiosas que eles têm. Está na arte de migrar e rezar. É muito interessante isso, pensando nas realidades das fronteiras simbólicas interamazônicas. E aí eu estou me referindo mais uma vez a essa interamazônia. Eu estou colocando aqui, única e exclusivamente, Brasil, Bolívia, na região de Pando, portanto, numa região fronteiriça de entre Amazônias, Amazônia brasileira e Amazônia pandina, né, ou Amazônia boliviana. Mas que nos remetem a uma linguagens religiosas onde esse processo, ou expõe os processos de transculturação a partir de identidades diferenciadas. E eu fiz mais uma pergunta de corte para essa nossa exposição, que expõe no campo religioso as experiências brasilianas acerca das diversas dimensões do lugar e do sujeito. E daí nós temos 3 elementos de análise, dos quais eu só não vou discutir 2, eu apenas vou discutir um deles, que é a Interamazônia Latina entre diálogos decoloniais do sujeito deslocado. Então, nós partimos, por exemplo, do momento em que a Igreja Católica, num estágio missionário, também dentro da Amazônia, num processo ali de perceber os espaços dos seringais como espaço também de renovação de vidas, mas eu tenho, em função disso, uma situação muito significativa para pensar esse espaço enquanto as diferenças culturais, e aí eu me reporto um pouco a Acre para me reportar a Bolívia, que é pensar que, no primeiro momento, o Acre, ainda no processo de estruturação, a organização dos seringais, né? Nós temos ali o desenvolvimento do catolicismo popular. E naquele catolicismo popular, lá do início do século XIX, final do século XIX, início do século XX, quando o Acre ainda estava no seu processo de engajamento, de se pensar enquanto espaço de produção apenas, né, extrativista, esse catolicismo foi entendido como catolicismo de barranco, onde ele permitia, através quase um sincretismo religioso interno da própria constituição cultural desse espaço, as rezas comunitárias, a mulher na liturgia do seringal, e permitia também, uma outra situação, esse entrelaços entre o aprendizado desses homens com as comunidades originárias dos povos que aqui estavam, com o ato de rezar. Então, da Igreja Católica, com todos os seus rituais. E é esse processo ritualístico que, a partir do momento em que a Igreja se organiza, se estabelece, ela rompe um papel fundamental. Eu acho que aí o nosso amigo lembrou muito bem que, como a Igreja Católica estruturalizada, pensada nas suas organizações mais internas, não permitiria uma continuidade de uma representatividade como havia no seringal no início do período. E o colega colocou... Sidney, desculpa, te chamo de colega, mas é isso. Sidney colocou para a gente essa estrutura ainda muito regrada, estabelecida, ela distancia-se nesse momento. E aí eu estou aqui fazendo uma meia-culpa e dizendo para vocês que eu tenho uma ligação muito grande com o Papa Francisco, então eu acredito que nós temos uma outra vertente de pensar o catolicismo, a Igreja católica nesse contexto, mas isso é uma outra situação. O fato é que esse catolicismo que vinha se desenvolvendo com uma vertente muito articulada com a cultura do local, a arte de benzer e rezar é uma arte da Amazônia, é uma arte pensada a partir dos nossos
das nossas comunidades, dos povos originários. É também os nossos caboclos, que muitas das vezes vão aparecer nos nossos livros de história e que vão, de certa forma, dar esse tom, e que deu ao tom logo no início. Isso está nos textos da prelazia da igreja da Diocese de Rio Branco, né? E aparece um diálogo muito forte com essa cultura. Mais tarde, esse diálogo ele é tranquilamente rompido, porque há um novo processo de estrutura. Por que eu estou dizendo, por que eu estou fazendo essa referência? Porque quando nós nos reportamos e observamos o que os nossos brasilianos eles vão nos comunicar na sua vivência e experiência religiosa no trânsito das Amazônias, porque eles, muitas das vezes, estão nos seringais da Bolívia e passam um tempo e vêm para as cidades ou os lugarejos, a beira-rios, né, do Brasil, do Acre, e vice-versa. Essa troca, essa interação é muito interessante. Mas eles me trouxeram novamente uma questão que recoloca uma colonialidade vinda desse processo cultural, religioso, seja ele agora pensando católico, seja ele pensando protestante, neopentecostal, pentecostal, que está e vivencia suas experiências religiosas nesse contexto amazônico. Por que nós estamos nessa referência? Porque essas famílias de trabalhadores brasileiros, né, nossos chamados brasilianos, elas, legitimadas ou não, né, elas agora estão legitimadas nesses dois espaços que eu conveniei aqui, né, Arroio Seco e Los Angeles, né, mas antes nós tínhamos trabalhadores clandestinos, estavam ali pulverizados em Beija-Flor, Santa Rosa, enfim, em vários espaços. Esses brasilianos, eles sendo colocados como princípio de identificação do outro, né, nos permitiu fazer uma análise objetiva das representações e que é sempre ambivalente, é sempre nos dois valores, né, e desvela algo que falta, algo no seu processo metafórico e de identidade, que é um lugar da proibição, é um lugar da repressão, do conflito de autoridades. O encontro, como se eu tivesse um encontro de mim consigo mesmo, esse momento em que há uma ideia de suprimir a pessoa e o lugar. Porque, em alguns momentos, o Estado, né, e aí nós só vamos ter a ideia em que o Estado vai fazer essa interferência justamente 2009, 2010, quando está todo um processo de pagamento por espaços na Amazônia, de pagamento por espaços no Acre, para que haja o repatriamento dessas pessoas, ou que elas sejam colocadas ou recolocadas no espaço da Bolívia, né? Isso implica, de certa forma, pensar, né, os ecos que esse espaço da Amazônia ele vai trazer como referência para nós. Tá? Quais são os ecos dali, da arte de migrar, pensada a partir de processos de deslocamento diferenciados, crivados culturalmente por realidades de conflitos, porque eu não posso dizer que os trabalhadores brasileiros acreanos foram para a Bolívia e eles apenas foram um processo de deslocamento, não, foi processo de enfrentamento, foi questões em relações à realidade da terra no Acre na década de 70 e 80. E aí você tem, né, uma outra vertente que é pensar a ideia do rezar. E no contexto da pesquisa, esse outro ponto ele vai representar, tanto nos textos como nos contextos, uma realidade de um processo colonizador e ainda colonial, que representa o ecos da casa, né? O migrante nessa ideia da passagem, da paisagem, está sempre de passagem. O próprio corpo, a própria vida
é o próprio trânsito desse trânsito cultural. É um significado que lembrando Prati aqui, né, que rompe numa perspectiva de pensar também as resistências. E esse grupo, depois de uma série de situações que nós fomos analisando, né, ele apresenta o outro, né, mas é um outro com uma força de diferenciação. O brasileiro boliviano, numa injunção brasiliana, ele expõe um processo de significação do sujeito na linguagem e na objetivação da sociedade e de um processo de legalidade ou de um processo de pensar que o outro pode desaparecer. Então, o brasileiro na Bolívia, ele quase que desapareceu, ele quase que foi colocado numa perspectiva da sua não existência. Só que o outro desaparece, aí eu penso nas várias possibilidades e impossibilidades que essa nova identidade vai assumindo, para pensar também a presença dos meios das ausências, né? Esse momento em que vai revelando no entrelugar dos trânsitos culturais, das diversas formas de resistir no espaço, que migrar e rezar em relação aos brasilianos, eles estão numa correlação de representação da fé e da religiosidade na constituição pandina, na cultura boliviana. O que me remete a um contexto, a um campo fértil que recoloca frente a frente as questões de colonialidade religiosa latino-americana, particularmente aí falando em relação à Bolívia e pensando um pouquinho a gente que eu digo Brasil, Acre, né? Nessa arte do rezar, houve um processo de pertencimento, e aí as igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, as igrejas protestantes, tiveram um desenvolvimento muito significativo nesse espaço das interamazônias, e para esses grupos, que também gerou um processo de pertencimento. A igreja, como espaço social da soma, ele estando na igreja pertencente a um determinado grupo religioso, ele estaria ali assegurando, de certa forma, a sua visibilidade social. É interessante perceber que essas unidades de somas, aí eu chamo Clancline para nos ajudar, né, vai fazendo viver ou nos oportunizando uma experiência de aprendizado, que para mim, eu estou nessa experiência de aprendizado, como que as culturas dos povos originais, as culturas originais que estão ali em derredor, não são percebidas por esse grupo de trabalhadores brasileiros. E aí eu me reporto ao Sidney quando ele coloca essas especificidades, né, do que, de certa forma, um projeto de dominação ou de poder entre as religiões, ele vai sendo traduzido lá no fazer social, como eu diria, na cama de gato, que muitas das vezes nem mesmo o sujeito que está no ato de migrar e de rezar, ele está compreendendo. Mas é uma impressão muito interessante que me fez observar, dentro desse viés da religiosidade, pensar a ideia do pertencimento pelo nível de parentesco, né? Porque a igreja também, eu vou porque meu tio foi, porque eu vou ser protestante, então agora eu sou irmão, eu sou irmã, eu sou igual aos outros dentro da igreja. A igreja passa a ser esse espaço onde eu possa, através de um manto transcultural, eu possa me integrar com o outro e vivenciar essa ideia de irmandade ao cantar na igreja, ao fazer reverência. E isso, a vivência dos nossos brasilianos foi muito forte. Entretanto, por outro lado, né, se nós podemos pensar que esse direito ou essa ideia, com base no direito do acolhimento, no ato de migrar e
e rezar, esse acolhimento que vem da própria igreja, como um processo de dominação também, ainda do ponto de vista do colonizador. Porque nesse mesmo espaço nós temos várias etnias pluriculturais nessa região. Nós vamos ter pessoas, nós vamos ter ali grupos sociais, os aimaras, os quechuas, que vieram num processo outro e que constitui, de certa forma, uma outra conjuntura para a Amazônia. Nós vamos ter os chiquitanos, nós temos vários grupos pandinos que estão no entrelaço com os brasilianos, mas esses não observam e, de certa forma, quando se reportam ao elemento religioso, se reportam muito como uma ideia de fronteiriça do folclore, né? Então, o folclore, a cultura enquanto folclore ali perto. E daí nós vamos percebendo que essa tênue fronteira simbólica, ela também está entremeada de preconceitos, intolerância religiosa, com enfrentamentos diferenciados. Eu estou fazendo me reportando agora, não simplesmente o que os brasilianos me trazem, mas o que vai acontecer a partir de 2009, né, com a questão de repensar a própria Constituição boliviana, onde nós vamos reportar ali já uma outra vivência, uma outra experiência. E também os momentos de enfrentamentos que todo esse processo decolonial nos trouxe, e enfrentamentos outros esses que nós podemos perceber nas representatividades das comunidades campesinas agrupadas a partir de 2010, né, nesse espaço do cenário boliviano que transforma cada vez mais essa fronteira e que retira o brasileiro nesse conflito quase político-ideológico, né, nessa área pandina, mas que nos presenteia com a possibilidade de repensar, né, desde um processo de como o domínio católico, o domínio religioso, e aí eu não vou colocar nem catolicismo, nem protestantismo, porque penso eu que nós temos aí um elemento comum, que é a ideia da cristandade, né? Essa fé cristã que leva a uma ideia de salvação, de unicidade, que não agrega as culturas, que não se responsabiliza. Fala hoje da Juma, eu acho que é isso, esqueci agora, desculpa o nome da colega, da Jama, ela nos reporta muito a isso, aos enfrentamentos que esse fator histórico ele traz, né? E nós vamos observando que os nossos irmãos brasilianos, eles nos oferta um aprendizado de ver a perspectiva desse outro lugar da salvação, né? A salvação ali está no pertencimento, está em busca de um espaço social onde eu possa me confraternizar, sim, me sociabilizar, sim, além da escola, evidentemente, que tinham vários dos nossos jovens, crianças e jovens que estavam nas escolas bolivianas, mas esse espaço social da igreja é muito importante, ele é acolhedor no sentido de trazer uma nova dinâmica. Mas quando vinham para a nossa região, muitas das vezes, alguns também, que eram católicos de muito tempo, professavam a sua fé católica. Mas o que me chama a atenção em relação aos brasilianos é essa questão da ausência. Quais são os outros cultos religiosos que tem ali e que, de certa forma, eu não vou fazer parte, porque ele não vai me dar uma ideia de pertencimento, não vai trazer a visibilidade social que eu, enquanto clandestino, ou enquanto aquele que ainda estou num processo de organização nesse espaço, eu vou me deparar, né? Então, essa ideia da unicidade, da salvação, que é levada pela cristandade, ela muitas das vezes reprime, distancia, e
e os elementos culturais que fazem parte de um grande arcabouço. E é por isso que eu quero falar, e aí a gente trabalha a Pachamama, uma outras situações que também estão nesse mesmo crivo e que está ali presente, que, de certa forma, em alguns momentos de celebrações de eventos como esse, os nossos irmãos vêm e nos falam desses espaços outros, né? E que denota, de certa forma, pensarmos aqui, um pouco em função disso, como que essa casa, a igreja, ela vai abraçar uma outra casa migrante, que é um eu migrante, um eu em movimento, e como esse eu migrante em movimento nessa casa de oração, eu vou sendo moldado. E aí eu agora paro de me referir apenas aos brasilianos para me referir também às comunidades de povos, né? Originários, que dizem minoria étnica, chiquitanos e tantos outros que nós temos ali naquela região, que sucumbiram, né? Que também o processo dominador do discurso da salvação, ela tragou referências culturais importantíssimas de ancestralidades, de visões de mundo, de pertencimento entre eu e a natureza. E aqui eu gostaria de citar Rodolfo Kusch, né, do qual, nesse trabalho, o seio está, é tão significativo para entender essa Amazônia, essa perspectiva do bem viver, né, do bem viver, que eu preciso entender quais são os elementos culturais que nós temos ali, e como a igreja, ou as igrejas, né, a católica, a protestante, ou a cristandade, ela vai se inserir e vai dialogar com esse espaço cultural, esse espaço responsável, esse espaço de homens e mulheres que também têm um processo outro de movimentos ancestrais, assim como o Sidney apresentou a ideia, né? Ou os elementos que vêm das comunidades que são ligadas a outras entidades religiosas e de religiosidades, e, quiçá, se nós tivéssemos a oportunidade de pensar um bem viver a partir de uma reeducação da cultura religiosa, e não mais uma cultura de dominação, onde a representação da ideia de salvação nos retira do ser estar, conforme os escritos do Rodolfo Kusch nos assevera. Quiçá nós tivéssemos a oportunidade... Jorge, já passamos mais de 15 minutos do tempo e a gente precisa ainda dar espaço para as pessoas falarem, né? Você, Não, então, eu já estou finalizando. Eu já finalizo por favor, aqui. ok, mais um minuto, por favor, e a gente passa. Eu já finalizo, eu estou falando justamente isso. Quiçá, se nós tivéssemos essa oportunidade de repensar essa colonialidade da religião cristã e trazendo uma outra perspectiva de pensar as Amazônias e esse espaço tão significativo. É isso, agradeço e perdoe-me o tempo. Nós temos algumas questões, algumas perguntas colocadas pelos ouvintes, e a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, que aparece aqui para mim, é para a professora Márcia, sobre a questão das mulheres, né? O rosto feminino. São duas perguntas iniciais lá, da tua fala, Márcia, sobre essa questão feminina na fronteira, nesse processo migratório. Então, você poderia falar rapidamente, que o nosso tempo também já estourou, né? Se você puder falar rapidamente sobre essa questão, enfim, responde a duas questões já. Obrigada, professora Edin. Obrigada ao Antônio Carlos e
e a outra colega, a Dirce Trevise, né, que pergunta sobre esse tema da feminização das migrações. Nós estamos chamando na região feminização das migrações, né, diferentemente da circulação ou do deslocamento de haitianos, que o professor Sidney explicou na sua fala. As migrações venezuelanas, elas têm uma característica muito fortemente marcada pelas mulheres. E aqui nós identificamos dois elementos muito importantes. Primeiramente, em que condições as mulheres estão migrando, né? Em que condições também elas assumem esse protagonismo das migrações. Então, nós estamos analisando nas nossas pesquisas aqui que não é vantagem nenhuma, né, você ter uma migração feminizada, muito pelo contrário, né, indica que essas mulheres são empurradas para a migração ou forçadas a tomar essa decisão porque não existem outras alternativas, todas elas repetem a mesma coisa, né, nós migramos porque nós ou era migrar ou era morrer de fome. Então, são questões assim muito, muito pontuais, né, estruturais que forçam a migração. Por um lado, a gente tem, então, essa tomada de decisão das mulheres e esse protagonismo que elas assumem, por exemplo, coordenando as caminhadas, né? A gente tem grupos de migrantes que desceram da Venezuela, de Caracas a Boa Vista, são mais de 800 quilômetros, coordenados por mulheres, né? Mulheres que vão coordenando grupos, né, em travessia. No geral, grupos familiares, grupos com vínculos, né, da mesma comunidade, do mesmo grupo. Teve uma citação de uma comunidade inteira, né, de uma região do Delta do Orinoco, que veio coordenado por uma mulher, uma catequista, né, que diz, olha, aqui é o povo de Deus caminhando no deserto, né, inclusive cantando esse refrão em espanhol, né, durante toda a caminhada. Essa foi, então, a narrativa, né, dessa senhora, a dona Nelly, né, que contou como é que foi feita essa travessia de quase 800 quilômetros caminhando, né, a pé, carregando suas crianças, carregando seus pertences, as pouquíssimas coisas, né, que eles têm nos trajetos. Por outro lado, são mulheres que muitas vezes estão fugindo, né, tentando escapar de outras violências de gênero, de outras violências contra as mulheres nos seus locais de origem, e que sofrem violência ao longo do traslado, ao longo do trajeto, e continuam sofrendo outras reproduções da violência no local de destino. Então, pensar o lugar da mulher nos processos migratórios é algo bastante complexo e necessário nos estudos migratórios. A gente tem pontuado muito isso, né? A importância de entender o sujeito mulher nesses processos, né, entender aquilo que nós estamos chamando de feminização da migração nessas duas vertentes, né, de entender essa mulher que se desloca e depois como ela conduz o processo migratório. No caso das mulheres venezuelanas, no caso das mulheres Uaral, das mulheres Inhepá, das mulheres Pemon e Carinha, eminentemente são as mulheres que tomam frente das redes migratórias. Então, tanto elas estão na origem do processo migratório, no sentido da auto-organização para a migração, para o deslocamento, como elas estão também muito presentes no ordenamento dessa migração no lugar de destino, né? Então, nas redes migratórias aparece muito fortemente esse protagonismo das mulheres. Teria muito mais coisa para compartilhar com vocês, mas o tempo não nos permite, né, avançar muito. Então, acho que mais ou menos eram essas as questões que provocam esse debate aí, de acordo com os colegas. Muito bem. As três falas foram muito, muito interessantes. Eu acho que para quem faz pesquisa, né, que esse é o tema do painel, né, a interdisciplinaridade nas pesquisas sobre imigração, a gente percebe como que essa questão, a questão migratória de um lado e a questão religiosa, né, a interface entre essas duas questões, elas oferecem um campo temático praticamente inesgotável, né, porque para esse campo convergem questões como a questão do feminista, a questão das mulheres, mais especificamente, né, as questões do ordenamento espacial a partir de lógicas e
e circuitos e fluxos de poder, né? Isso é muito instigante para todos nós, e permeando tudo isso, a questão isso que a Georgia traz sobre a vivência religiosa propriamente dito, né? Propriamente dita, o, a religiosidade na sua expressão cotidiana, na sua forma de vivência cotidiana, né? E como é que isso dá o continente e contingencia os processos migratórios também, né? Então, é um dos elementos de continência da migração. E eu queria fazer uma pergunta primeiro para o Sidney, né, justamente sobre essa questão que a mim pessoalmente me atrai muito, essa questão, esse olhar, dessa perspectiva do poder, da estrutura do poder, porque nessa lógica tem a questão da inserção e o impacto que a migração, no caso dos haitianos em Manaus, o impacto que isso causa no campo, para mim não ficou muito claro. Eu gostaria de ouvir um pouco mais de você, que o campo ele mesmo, a maneira como o campo se organiza, impacta a migração, impacta a vida e a presença de uma população haitiana em Manaus. Por outro lado, essa população haitiana também impacta o campo religioso, quer dizer, nessa relação, na maneira como se estruturam, ou como se organiza o campo religioso, acaba sendo impactado dos dois lados, né? Tanto o próprio ordenamento vamos dizer assim, da comunidade de imigrantes haitianos, quanto essa comunidade também desperta outros interesses, outras lógicas para o campo que anteriormente já estava estabelecido em Manaus, né? Então, na verdade, uma impactação de mão dupla que acontece numa situação dessa, né? E eu fiquei muito, assim, algumas questões em função de entender também do lado dos haitianos como é que esse campo se organiza, né? E como é que eles percebem a sua atuação, sua presença nessa disputa, a maneira como eu enxergo, né, nessa perspectiva bourdiana, nessa disputa por poder, por capital em Manaus. Bom, com certeza, professor Edin, tem de mão dupla, evidentemente, nessas relações. E é claro que ainda precisamos adentrar e pesquisar mais, enfim. Uma questão importante, eu acho que depende muito também da presença, da quantidade de imigrantes, né? Porque quando se falar que tem uma comunidade pequena, 2.000, 3.000 pessoas, né? De certa forma, demograficamente, não tem tanto impacto, né? Mas quando você fala em população que tem 100.000 pessoas, sei lá, como os bolivianos lá em São Paulo, a coisa muda de figura, né? Ou seja, é uma questão que vai sendo construída ao longo do tempo, essas relações, essas negociações, né? Eu acho que a palavra correta são negociações que vão acontecendo. Inicialmente, eles, né, utilizam-se, dialogam com essas igrejas já existentes na cidade, né? Mas não são aquelas de maior expressão, né? Bom, a Assembleia de Deus tem a tradicional, que já é muito mais antiga, evidentemente, mas em Manaus, as grandes igrejas que têm esse poder, né, muito maior, são a Universal do Reino e a Internacional da Graça. São duas grandes igrejas que congregam grande parte dos evangélicos, né, de maneira geral. Mas há outras denominações, os próprios haitianos também vão criando outras denominações. Essa é a questão dinâmica, né? Eles vão se inserindo naquelas já pré-existentes em Manaus, mas também vão criando outras. Então, acho que essa na riqueza desse fenômeno, né, enfim, nesse processo aí de reconstrução, ressignificação religiosa num novo contexto. Então, acho que é um processo ainda em andamento que precisa ser melhor
observado e analisado, né? Então, e tem a ver também com a condição social deles, né? Porque a condição social no momento é uma condição ainda desvantajosa, em grande parte são pobres, etc. Mas no momento, a partir do momento que obtiverem mais sucesso econômico, talvez a situação será outra, né? Quer dizer, a correlação de forças será outra. Então, acho que tem vários recortes nessa análise, né? Não só a questão religiosa, mas social, questão de gênero, né? Questão imigrante ou não imigrante, enfim, tem vários recortes, né, que precisam ser observados. Então, acho que essa é uma questão importante, né? E aí eu acho que precisamos ainda olhar com mais cuidado. Ainda para responder uma pergunta que foi feita sobre o dízimo não é perdoado, evidentemente que não. Então, ele está numa condição desfavorável, né, Deise perguntou, até porque o dízimo entra naquela correlação do contrato, né, ou seja, do Marcel Mauss, dar, receber, retribuir. Quanto mais você dá, mais você recebe a bênção de Deus, é sinal da bênção, né? Então, o dízimo faz parte desse contrato. Então, evidentemente, é o contrato, né, com a divindade. Então, o dízimo não é perdoado, até porque eles precisam do dinheiro para se organizarem, né, para construir a igreja que eles construíram, com recursos próprios, etc. Então, acho que é uma questão fundamental. E a questão do acolhimento, né, só rapidamente, isso também é um processo de mão dupla, né? Assim, as igrejas viram nos haitianos também a possibilidade de aumentar seus fiéis, a própria Igreja Católica inicialmente viu isso, mas não rolou, né, essa relação, porque eles já são de outras denominações, né? Mas as evangélicas olharam com bom, olha, tem um filão aí, né, que podemos, nesse mercado simbólico, nesse mercado religioso, podemos, né, atrair fiéis, né? Então, há uma correlação de interesses, de forças, né? Tanto com esse discurso humanitário, né, vamos acolhê-los, etc., né, mas por trás há seus interesses, evidentemente, né, de vender o peixe, o seu capital simbólico, religioso, evidentemente. Isso aconteceu com os bolivianos de São Paulo, que eu analisei, né, a entrada deles na Igreja Católica estava em processo de negociação, com as suas festas, né, que está lá no meu livro Virgem Mãe Terra, né, que eu publiquei, então está tudo lá, é um processo de negociação constante, é isso mesmo. Eu acho fascinante essa perspectiva mais sociológica desses embates, né? E o lugar que a religião joga nessa questão toda. Olha, eu queria, se não tiverem outras questões, dar oportunidade aqui para as pessoas também fazerem perguntas, sem querer monopolizar aqui, eu queria ouvir um pouco da Geórgia, que trabalhou especificamente essa questão do rezar, né, o rezar e os trânsitos culturais, a questão, numa perspectiva de uma dimensão mais, se nessas suas observações, Jorge, você tem visto e se tem te chamado a atenção, eventualmente, alguma ação numa perspectiva mais ecumênica, mais, assim, da cooperação entre as diferentes instituições e organizações religiosas, nesse trânsito desses brasilianos, como se o suporte que as religiões podem dar é uma coisa que também se dá num campo de tensão e de disputa por poder, ou se dá numa forma mais também de cooperação, que não deixa de ser uma forma de exercício de poder, obviamente, mas se dá também num processo mais cooperativo e não num processo tão competitivo. Que bom, deixa eu pensar aqui, porque tem várias vertentes para responder essa tua pergunta. A primeira delas, pensando a questão da espacialidade, né? As igrejas que nós temos presentes, como eu coloquei, a Igreja Católica ela está mais centrada nos espaços cidadinos, nos espaços mais centrais. As igrejas protestantes elas conseguiram chegar nos seringais, conseguiram chegar nas pequenas taperas e fazerem o seu trabalho. Não vou também deixar de lembrar aqui as missões que acontecem e aconteciam muito em relação aos padres que faziam desobrigas, a palavra é essa mesmo,
faziam desobrigas para irem para os seringais, e aí nós temos várias representações desses padres na Amazônia, e principalmente no Acre. As disputas, você não fica, do ponto de vista do domínio do poder, você não fica tão claro, porque nesses espaços, como eles estão distantes, uns dos outros, é a forma e a linguagem que eu vou me apropriar enquanto brasiliano, enquanto brasileiros que estão na Bolívia, vou me apropriar da possibilidade da igreja como esse espaço social de aceitabilidade, da minha presença, essa não invisibilidade, do que propriamente a igreja, os embates que há em função das questões colocadas aí pelo poder. Entretanto, quando eu olho as questões colocadas, culturalmente falando, nos povos originários, nas atividades que nós temos ali, da arte de benzer, das situações de banhos, de uma série de coisas que são intrínsecas a um processo cultural diferenciado, nós temos a igreja, e aí, para mim, tanto faz eu estar pensando na católica quanto a protestante, esse processo de ainda não respeitar esse espaço que muitas das vezes a localidade, a cultura se apresenta. E os nossos brasilianos, eles vão se afastando desses campos mais culturais, mais dos povos originários, porque não veem neles a possibilidade de inserção ou de ser visto na sociedade. Então, o processo de dominação aí, ele acontece de maneira diferente. Ele acontece de uma maneira de um trânsito, mas de pertencimento ou de busca de pertencimento social, quando eu olho para esses sujeitos. Por isso que eu utilizei o termo ausente, para falar das culturas que estão na periferia, ou estão na margem do processo agregador das religiões, da religião. É isso. E é muito. Olha, tem muita coisa para a gente conversar. Adorei estar aqui dialogando com todos nós. Eu que quero agradecer a presença de vocês aqui, Sidney, Márcia, Georgia. Foi um prazer imenso poder partilhar essa manhã aqui com vocês. Muita aprendizagem, muitas questões me ficam na cabeça. Eu acho que uma hora a gente ainda vai ter que se deparar e se confrontar com nessas questões de religião. Quando a gente discute religião nas suas diferentes interfaces, com processos migratórios, com religião e violência, a gente tem uma tendência a não considerar o poder do Estado, o Estado enquanto um poder organizado. A gente tem a tendência a não considerá-lo como um partícipe, um agente atuando no campo religioso. Porque a gente tem essa ideia da Estado laico, e o Estado é Estado, religião, enfim, o campo religioso é constituído apenas por instituições religiosas e agentes religiosos, quando na verdade não, na verdade o Estado é um agente atuando fortemente no campo religioso. E a maneira como as instituições religiosas se posicionam em relação ao Estado define também a posição deles na atuação no campo religioso, e especificamente no que a gente está tratando aqui, a questão dos migrantes. Então, a atuação das igrejas junto aos migrantes tem lá no pano de fundo, lá atrás, tem a relação dessas igrejas com o ordenamento político estatal. E a gente uma hora vai ter que vamos ter que enfrentar essa questão que não é apenas teórica, né? É uma questão humana, tá? Que no fundo a gente está falando de vidas humanas, né? De dor e sofrimento. Eu agradeço muito a presença de vocês, viu, gente? Foi muito bom, um prazer imenso. Eu quero só aproveitar aqui agradecer o João Carlos, que
que eu vou falar João Carlos Silva, porque o Yaroshinsky é difícil falar. Espero não ter falado errado. Como que é, Sidney? É Jarochinsky, né? Acho que é, não sei. Jaroshinsky. Agradecer ao Jaroshinsky. Está nos acompanhando aqui, e eu gostaria de agradecê-lo também, professor, por ele ter promovido esse momento e trocado o lugar dele comigo. Eu ia fazer esse agradecimento, viu, Márcia? Mas obrigado por ter feito. Era exatamente isso que eu queria agradecer ao professor João Carlos, né? Ter oportunizado essa mesa, esse painel com essa configuração. Muito obrigado ao João Carlos. Quero chamar a atenção dos presentes, ouvintes, os telespectadores, né? Essa palavra antiquada, antiga, que à tarde nós teremos um painel sobre migrações na Panamazônia. Deixa eu ver se eu... Não, peraí, desculpem. Um painel sobre os depoimentos dos migrantes, né, do indígena, da Marcivana Sateré, do povo Sateré Maué. A professora Dulce vai coordenar esse momento. Depois a gente vai ter a conferência de encerramento às 15h30, as perspectivas globais a partir da Panamazônia, o papel das religiões, com o professor Dr. Juan José Tamoio, da Universidade Carlos III de Madrid. E o professor Paulo Parisi vai coordenar essa conferência de encerramento, e a gente vai encerrar hoje, às 16h30, este simpósio internacional de religião e imigração. Então, a gente espera todo mundo aqui no período da tarde, queremos contar com a presença de todos e a participação de todo mundo, tá bom? Desejo a todos e a todas um almoço, para quem ainda não almoçou, né? Para quem ainda é da hora do almoço, um excelente almoço, e nos vemos aqui hoje à tarde, tá bem? Um grande abraço para todas, para todos. Abraço. Obrigada.